Dentre as discussões que existe ali no livro de Gálatas sobre os diversos temas, uma dessas discussões é em cima da justificação. Existe um grupo de pessoas ali que defende que a justificação ela vem por meio das obras da lei, isto é, o ser humano ele pode, aos olhos de Deus, ser justo por meio da sua observância às leis de Deus. Então ele procura seguir os mandamentos de Deus, não somente os 10 mandamentos que aparecem lá em Êxodo 20, mas todas as orientações dadas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e minuciosamente, então ele se considera que diante de Deus ele está justo. E de um outro lado, existe o apóstolo Paulo, que defende exatamente o contrário, que é impossível, por meio das obras da lei, a humanidade ser justa diante de Deus. Mas Paulo, ele questiona ali e ele defende, ele discute que a justificação ela vem por meio de uma pessoa, por meio da fé em uma pessoa, no caso, em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, ele obedeceu 100% às leis divinas. Somente ele obedeceu 100% os mandamentos e todas as instruções dadas ali no Pentateuco e também nos profetas. E Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele não pecou nem em pensamento, nem em sentimento, nem em ação. Ele é completamente justo. Ele é completamente santo. Ele é imaculado. E Paulo continua defendendo que Deus enviou Jesus Cristo para que, através de Jesus Cristo, Deus aceitasse, Deus justificasse, melhor dizendo, os pecadores, no qual Paulo era o maior até. Paulo discute essa questão. E nesta discussão é necessário, para a cristandade moderna, atual, é necessário tomar uma posição, fazer uma escolha ao lado da crença de Paulo ou ao lado da crença desse outro grupo de pessoas presente aqui no livro de Gálatas. E se tu vai ficar do lado de Paulo, e se tu vai crer que tu é aceito por Deus, ou melhor dizendo, que tu é justificado por Deus por meio da tua fé em Cristo, ou se tu vai ficar do lado deste outro grupo que acredita que tu é justificado por Deus por meio da tua obediência às leis de Deus. E um dos textos, dos vários textos de Paulo, eu separei dois ou três aqui, está em Gálatas capítulo 2, versículo de número 16 e também no versículo de número 17.
sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Esses 2 versos. Eu particularmente, eu acredito e eu fico ao lado de Paulo e ao lado da crença de Paulo também, que eu sou justificado por Deus por meio da minha fé em Cristo Jesus. É a obediência de Cristo Jesus que é aceita por Deus e atribuída a mim. Então eu sou um pecador, eu transgrido as leis de Deus, eu quebro as leis de Deus de vez em quando, mas a Cristo nunca quebrou. E a obediência dele, então, às leis divinas, é atribuída a mim e eu, pela fé, as aceito. E por isso eu acredito que eu sou considerado perante Deus, lá no céu, como uma pessoa justa, um jovem justo diante dele. E essa crença, talvez, ela possa trazer a impressão às pessoas a seguinte impressão: bom, mas então já que eu sou justificado por Deus por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da obediência de Cristo e não por meio da minha obediência, então eu posso sair transgredindo as leis de Deus sem o menor problema. Então eu não preciso mais obedecer às leis de Deus. Aí o apóstolo Paulo, nessa discussão que ele tem com este grupo de pessoas, ele fala o que eu li no versículo de número 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, como eu procuro ser justificado em Cristo Jesus, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? Isto é, será que por eu ser justificado por meio de Cristo, Cristo quer me incentivar a mim a viver quebrando as leis de Deus de maneira consciente, de maneira deliberal? Não. Daí o apóstolo Paulo, nessa discussão dele, ele defende que não, que Cristo, ele diz de maneira nenhuma, Cristo não é ministro do pecado. Isto é, ele não manda eu viver quebrando as leis de Deus. Pelo contrário, ele manda eu obedecer às leis de Deus, por ele não ser ministro do pecado. Agora, ser justificado, eu sou justificado por meio de Cristo e não por meio da minha busca de obedecer às leis divinas. E eu incentivo todos vocês também inscritos aqui no canal e que assistem os vídeos, procurar também ser justificado, acreditar que vocês são justificados por meio de Cristo Jesus e não por meio da obediência de vocês às leis divinas. E depois de vocês ter essa crença, ter esta fé, procurar, pela graça de Deus, viver a obediência às leis divinas. Porque vocês já
foram justificados. Então vocês vão obedecer às leis divinas não para se justificar, mas porque vocês já foram justificados. É uma resposta, eu diria, é uma resposta ao presente que Deus está dando, que Deus deu a vocês, que de vocês ser justificado de graça, por meio dos méritos de Cristo, da obediência de Cristo Jesus. Então esta é uma resposta que vocês dão com o coração cheio de gratidão e de amor pelo que Deus em Cristo Jesus fez e faz por vocês quanto à justificação. Um grande abraço e até mais. Eu quero pedir também para vocês que estão inscritos aqui no canal, compartilhar esses vídeos com as pessoas, sabe? Colocar nas redes sociais, Facebook, para as pessoas assistir. E não se esqueçam também de clicar ali no joinha. E vocês clicando ali no joinha, o YouTube vai conseguir distribuir para mais pessoas. E a tendência aqui é que as pessoas acreditem no Evangelho, acreditem em Jesus, conheçam um pouco melhor a palavra dele. Este é o objetivo. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.